Amém, Senhor. Graça e paz, irmão. Pode se assentar, tá? Nivaldo, um pouquinho. Glória a Deus. Quantos estão felizes aí com Jesus? Amém? Se não está, vai ficar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, abra comigo em 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Nós vamos terminar hoje, se Deus quiser, com a graça de Deus, nosso estudo completo acerca dos 3 aspectos da cruz. Os 3 aspectos da cruz. Nós já falamos que Jesus foi o nosso substituto, ou seja, Ele morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar, amém? Para que nós tivéssemos vida eterna, para que fôssemos reconciliados com Deus. Nós que estávamos condenados ao inferno, fomos com Ele através da fé que colocamos nele, do seu sacrifício, na cruz do Calvário. Jesus foi o nosso substituto, Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, amém? Segundo aspecto que nós vimos é que Jesus também foi nosso representante. Ele foi o representante da humanidade ao morrer na cruz do Calvário. Da mesma maneira que Ele foi o nosso representante, nós precisamos nos identificar com Ele na cruz, na morte, na ressurreição e na glorificação. São os 4 passos da salvação: a cruz, a morte, a ressurreição e a glorificação. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Ele, também pode acontecer conosco. Nós vamos ver hoje, principalmente nesse texto, que nós vamos ler agorinha, que tudo aquilo que aconteceu com Jesus, em termos de dificuldades, lutas, tribulações, isso também acontece conosco no nosso dia a dia, mas com Ele, graças a Deus, nós teremos vitória. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: com o meu Jesus, eu terei vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quando você estiver passando por luta, dificuldade, tribulação, lembre-se que Jesus também passou por dores, dificuldades, aflições muito maiores do que as suas. E Ele triunfou sobre tudo e sobre todos. E você com Ele, pela graça de Deus, também pode triunfar. Amém? Então Jesus foi o nosso substituto, Jesus foi o nosso representante. E o terceiro aspecto que nós já começamos a tratar na quarta-feira passada, é que Jesus é o nosso estilo de vida. Fala comigo: Jesus é o meu estilo de vida. Jesus precisa ser o nosso estilo de vida, Como disse A. W. Tozer, um grande teólogo norte-americano, pastor de pastores, ele diz: o crucificado, está se referindo a eu e você, nós que estamos em Cristo, que morremos todos os dias para o pecado, para o eu, para o mundo, para os desejos de Satanás, para as artimanhas do inimigo. A W. Tozer diz: o crucificado não olha para trás, ele não volta atrás, ele não possui mais planos próprios para o futuro. Por quê, amados? Porque o nosso futuro está nas mãos de Jesus de Nazaré. Amém? Você tem que ser assim, firme, forte, constante, como diz Paulo, sempre abundante no Senhor, crescendo a cada dia nessa fé vigorosa, na fé bíblica, na fé no Filho de Deus, aquele que nos amou. Então Ele foi o nosso substituto, Ele foi o nosso representante, e Ele é, e nós devemos também ter o estilo de vida de Jesus de Nazaré. Amém? Pastor Cote diz: precisamos fazer essa entrega total a Deus, uma entrega tão completa e incondicional, que a única palavra que a defina seja a morte do eu. Fala comigo: morte do eu. Isso. Continuando, o que ele diz é a morte do princípio, de seguirmos o nosso próprio caminho. Nós vamos deixar o
os nossos achismos e vamos passar a obedecer à vontade do nosso Deus e seguir o caminho melhor que Deus tem para mim e para você através de Jesus. Louvado seja o Deus, amém? Acho lindo quando o salmista diz, no final de um salmo, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu ser, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, ou pelos caminhos de vida eterna. Amém? Então assim que nós temos que viver com Deus todos os dias, sondando o nosso coração, em como estamos com Deus, se estamos vivendo esse estilo de vida de Jesus, e é isso que nós vamos falar, e que é claro aqui em 1 Pedro 2:23, tá bom? 1 Pedro 2:23, eu falei 2 Pedro, me equivoquei. 1 Pedro 2:23, a palavra, a partir do 21, vamos ler. 1 Pedro 2:21, a palavra de Deus diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente? Deus Pai, o juiz supremo de tudo e de todos. Olha o que diz o versículo 24: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Está se referindo aqui a Jesus de Nazaré. Amém? Quem é o seu pastor e bispo da sua alma? Será que é o seu eu? Ou será que é Jesus de Nazaré? Como eu falei numa outra ministração, desde pequenininho eu aprendi com os meus pais, que só existe 2 reis que podem governar o nosso coração. Ou quem reina no seu coração é Jesus de Nazaré, e ali ele é o rei absoluto, soberano do seu coração, da sua vida. Você segue os seus passos, você segue o seu estilo de vida, você segue os seus propósitos, os sonhos de Jesus para você, você segue o seu caminho, você obedece a palavra, e como reflexo de tudo isso, você tem uma vida abençoada, agraciada, uma vida abundante que Jesus promete para nós, em João 10:10. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem quer ter essa vida abundante em nome de Jesus? Glória a Deus. Fala de uma vida de qualidade, uma vida abençoada, uma vida próspera em todos os aspectos da sua vida. Vida sentimental, vida matrimonial, vida familiar em todos os aspectos, relacionamento com filhos, lidar com outras pessoas. Querido, quando você segue o caminho de Jesus, quando você segue o exemplo de Jesus, quando você obedece a Jesus, a sua vida será abençoada. Amém? Mas a Bíblia não diz que essa vida vai ser fácil. Pelo contrário, vai haver dificuldades, vai haver lutas, vai haver problemas, vai haver dor, sofrimento. E um exemplo de tudo isso é o próprio Jesus. Cristo foi crucificado. E nós, em Cristo, somos crucificados diariamente. Amém? Morremos para o eu, como disse aqui o pastor Cote, eu mencionei para vocês. Morremos para o pecado todos os dias. Morremos para os nossos desejos, as nossas inclinações, as nossas paixões infames. Morremos também para as ofertas do inimigo, para as ofertas deste mundo pecaminoso que diariamente procuram nos assediar, nos tirar do caminho do Senhor. É verdade ou não, irmãos? É a mais pura verdade, não é? Então o tempo todo nós temos essa luta entre o rei, o Senhor Jesus como soberano do nosso coração, e o outro rei que pode brotar no nosso coração é o eu.
ou o que na psicologia se chama de ego. Um eu inflamado. Você fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, a vontade de Jesus. E muitas vezes, por fazer a sua vontade, seguir o teu eu, cujo alimentador do eu é Satanás, ele quer o tempo todo que você satisfaça o teu eu. Que quem reina no teu coração seja o eu, seja esse ego. Passando por cima das pessoas, ferindo os outros, machucando, buscando o seu próprio interesse, o seu próprio proveito. E é assim que vivem as pessoas mundanas, as pessoas que não têm princípios, os princípios do reino de Deus. Infelizmente também, às vezes até dentro da igreja, tem pessoas com ego absoluto, como dizem os filósofos, né? Alguém com ego absoluto. O que é um ego absoluto? É aquela pessoa que não está nem aí para os outros. Se tiver que estuprar, estupra. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que xingar, xinga. Se tiver que praticar uma injustiça, pratica. Tudo para satisfazer o seu eu, seu ego, o seu coraçãozinho, que é enganoso e perverso, como diz lá o livro de Jeremias. Amém? Mas o Filho de Deus é diferente. O Filho de Jesus, aquele que caminha com Jesus, ele tem um estilo de vida onde Cristo é crucificado em nós diariamente. Amém? Fala comigo assim: eu morro para o eu e vivo para Deus. Com a mãozinha assim, ó. Faz assim com a mãozinha, fala assim: eu morro para o eu e vivo para Deus. Glória a Deus. Amém? Então fala dessa cruz. Um dos aspectos da cruz é justamente isso. É você crucificar o teu eu todos os dias, seus desejos, suas paixões, suas inclinações, o desejo pelo pecado, as coisas erradas, esse ego absoluto que quer tomar conta do nosso coração e fazer com que realmente Jesus de Nazaré seja o único e absoluto Senhor e Salvador do nosso coração e da nossa vida. Amém? É isso que fala aqui em 1 Pedro 2:23. Assim que era Jesus, mesmo quando xingado, ultrajado, perseguido, ele não revidava, ele não retalhava, ele não se vingava. O ser humano é assim, não é verdade? Ele é vingativo. Jesus não fazia isso. Jesus entregava tudo diante do justo juiz, que era Deus Pai. E ele nos dá um exemplo de alguém que se mortificou todos os dias, no seu coração, no seu estilo de vida, na sua vida diária. Jesus nos mostrou o que é nos crucificarmos diariamente, vivemos esse estilo de vida que agrada o coração de Deus. Abra comigo também em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, também aqui fala claramente dessa crucificação diária por amor a Jesus. Para que Cristo viva em nós, nós precisamos crucificar diariamente uma série de coisas na nossa vida. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, 7, temos porém este tesouro aqui se referindo ao Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo, olha, o que faz a diferença na sua vida, não é o teu eu, não é o teu ego, não é o teu achismo, é o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? O poder de Deus que habita dentro do crente. Esse tesouro que é colocado por Deus em vasos de barro. Vasos de barro é um símbolo bíblico do nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Ele continua no versículo 8, essa palavra é para o teu coração, se você chegou triste, atribulado, aflito aqui, no culto. Olha o que diz, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos às vezes, porém não destruídos. Amém? O diabo pode até te entristecer, né, através das circunstâncias, dos problemas, das situações, às vezes até pode te desanimar.
Às vezes até você pode ficar perplexo, ou seja, de cara com aquela situação. Nosso linguajar de hoje. Nossa, pastor, fiquei de cara com aquilo. Como dizem os nossos jovens, né? Ou seja, ficou perplexo, ficou impressionado com aquela situação que veio acontecer, querido. Mas nós não somos desanimados, não somos desamparados, não seremos destruídos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é Deus do que qualquer inimigo que se levanta contra nós, irmão. Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala comigo: Satanás pode até me entristecer, os problemas pode até me embaraçar, mas em nome de Jesus, eu não serei destruído, porque o meu Deus é maior do que os meus problemas, e é maior do que qualquer inimigo que pode se levantar contra mim e contra você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem o texto propriamente dito daquilo que nós estamos falando, sobre Jesus como nosso estilo de vida, sobre morrermos para o eu, morrermos para o pecado, morrermos para o mundo, morrermos para Satanás e os demônios, para que possamos viver a vida que compete a nós em Jesus. Olha o que diz o versículo 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Fala comigo: morrer de Jesus. Isso, até aí, vírgula. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Você está vendo como o discípulo de Jesus, ele morre diariamente. Quando vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas, vem as tribulações, é um processo de mortificação, querido, diária. Nós lemos lá em Lucas 9, 23, que é o texto básico desse estudo que nós estamos fazendo sobre a cruz, quando Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não tem como seguir a Jesus, viver como um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus, sem morrer diariamente para as coisas dessa vida. Amém? Não estou dizendo que você não possa ter prazer, felicidade, que a vida cristã vai ser uma vida chata, mesquinha, careta, né, triste. Não, não é isso. Você pode ter prazer dentro dos limites estabelecidos por Deus. Você vai ter felicidade porque você vai estar conectado à fonte da alegria que é Jesus. Como diz o salmista, né? Que na presença de Deus há delícias perpetuamente, há alegria constante. Na presença de Deus, amados. Sábado eu estava vindo de Pato Branco para cá, e ali coloquei um louvor e adoração, e viemos desde lá, umas 5 horas de viagem, que é quase 400 quilômetros. Como foi bom ali, aproveitei aquela viagem para vir orando, falando em línguas ali dentro do carro, coloquei um CD de adoração. Aí no meio de uma canção, o Espírito Santo veio sobre mim ali. Claro que eu tive que cuidar, né? Eu estava dirigindo, conduzindo a minha família, mas ali o Espírito Santo veio sobre mim dentro do carro. Que coisa linda, gente. Comecei a chorar, estava com óculos de sol, né? Porque era finalzinho da tarde, sol brilhando e tal. Minha mulher nem viu, mas comecei a chorar ali com aquela canção, o Espírito Santo ministrando no meu coração, através daquela música. Que coisa maravilhosa, querido, nós vivermos para Jesus, descobrirmos a felicidade no Senhor, querido. Quando você coloca o seu coração nas circunstâncias, né, no seu trabalho às vezes, na sua carreira, ou então no seu marido, ou então a expectativa no seu filho, ou então num amigo, muitas vezes a gente se frustra. Mas quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, que é em Jesus de Nazaré, jamais seremos decepcionados, querido. Amém? Aquele que nele confia jamais será decepcionado.
Por isso que a gente vê tantas pessoas frustradas nos dias de hoje, às vezes deprimidas, oprimidas, né, depressivas, muitas vezes frustradas, machucadas e feridas, por quê? Porque colocaram o coração no lugar errado. Criaram uma expectativa falsa no coração e foram lesados. Foram enganados por pessoas, por circunstâncias, por situações, porque colocaram o coração no lugar errado. Querido, coloca o teu coração em Jesus. Amém? Invista o seu coração no lugar certo, que é na tua vida espiritual, e parabéns por você estar aqui em plena tarde, vir aqui na igreja buscando a Deus, e querido, não se satisfaça com isso. Você não pode viver a vida cristã só de vir do culto. Você tem que ter a tua vida com Deus todo dia. Amém? Todo dia na sua casa, de manhã cedo, tira um tempo, dedica ao Senhor. Ali você vai estar matando o teu eu e vivendo para Deus. Fazendo a vontade de Deus, se sacrificando todos os dias. Olha o que diz o pastor Cote: o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Será que você crucifica o teu eu, teus desejos, a tua vontade? Todos os dias diante do Senhor? Será que você se entrega totalmente a Deus todos os dias, amado? Vou repetir: o Cristo crucificado deve ter seguidores crucificados. Para que a vida de Jesus se manifeste em nós, nós temos que morrer todos os dias. Amém? E a morte não é fácil, querido. É fácil ou não? Não é fácil. Não é fácil dizer não, renunciar, se sacrificar por amor a Jesus. Mas olha o que diz Romanos 12, de 1 a 2, leia comigo. Romanos 12, de 1 a 2, é um lindo trecho da palavra de Deus. Se você quer ter uma adoração inteligente, se você realmente quer agradar o coração de Deus, se você quer ser um verdadeiro adorador, olha o segredo aqui. Se você quer estar no centro da vontade de Deus, realizando os sonhos de Deus e vivendo essa vida abundante que a palavra de Deus promete, esse estilo de vida de Jesus, olha o que diz Romanos 12, de 1 a 2, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é a adoração inteligente. Apresentar a tua vida diariamente diante de Deus. Amém? Será que você apresenta a tua vida diariamente diante de Deus? Será que você tem se entregado diariamente diante do Senhor? Será que você tem sido um adorador, oferecendo o teu corpo como um sacrifício vivo para Deus? Antigamente, para alguém agradar a Deus, tinha que fazer sacrifícios de pombos, de novilhos, de cordeirinhos. Hoje já não, querido. O Cordeiro de Deus já fez o sacrifício de uma vez por todas. Amém? Mas nós podemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo diante de Deus. Não estou dizendo para te matar, se jogando no fogo, né? Ou igual as crianças hoje, infelizmente, tome cuidado se você tem filhos, né? As menininhas hoje, as crianças estão com esse negócio de baleia azul aí se cortando. Fique atento na sua casa. É um joguinho da internet aí que as crianças são levadas a desafios e acabam se cortando os pulsos. Dezenas de crianças estão morrendo hoje ao redor do mundo todo. Talvez você não saiba. Às vezes você deixa o seu filho ali no computador e não vigia aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está assistindo. E às vezes o diabo está ali, infiltrando ali, usando às vezes uma dor, uma crise no coração da criança e levando ela à morte por causa de desatenção dos seus pais. Tome cuidado com isso, querido. Tome cuidado, está virando uma praga mundial. Esse tal de baleia azul, é uns caras lá da Rússia que inventaram isso, com certeza, endemoniados, movidos por Satanás. Dezenas de crianças ao redor do mundo estão se matando através dos desafios desse jogo terrível chamado o jogo da baleia azul, uma coisa assim. Então, amado, o sacrifício real é oferecer a tua vida
diante de Jesus. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala assim: Senhor, eu ofereço a minha vida como um sacrifício vivo, em santidade e honra diante do Senhor. Querido, oxalá todos os dias, de manhã cedo, nós levantássemos as mãos para os céus e fizéssemos essa oração. Senhor, eu consagro o meu dia a Ti, Senhor. Senhor, eu consagro o meu corpo em santidade e honra, como um sacrifício vivo, como um culto racional, como uma adoração inteligente para o Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 2: e não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, com esse tempo mundano, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, pela transformação da mente pela palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para você, irmão. Uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus. Às vezes aquilo que você está sofrendo, sabe por quê, querido? Porque você seguiu o teu eu. Porque você seguiu o teu ego. Porque você não obedeceu os princípios da palavra de Deus. E toda vez que a gente desobedece algum princípio da palavra de Deus, automaticamente isso atrai dor e sofrimento para a nossa vida. Claro que existem dores e sofrimentos que a vida nos impõe. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma casa, de repente dá uma ventania lá e destelha a casa. O cara tem culpa disso, gente? Sim ou não? Claro que não. Uma catástrofe natural atinge todos, bons e maus, crente, não crente, ímpio, fiel, atinge todas as pessoas. Ele não é responsável daquilo. Mas, amados, infelizmente, a realidade na vida dos homens e mulheres é que a maioria das dores e problemas que nós temos são dores e problemas que nós mesmos colocamos sobre nós. Sim ou não? Por quê? Porque desobedecem os princípios do reino de Deus. Você está entendendo, querido? Então nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos abandonar, não nos moldar, tomar a forma desse mundo sem Deus, esses conceitos errados, conceitos mundanos. Nós temos muitas mulheres aqui. Às vezes os teus conceitos são formados na novela. Querido, novela não tem nada de bom para te ensinar. Ou então nos filmes mundanos. Tem muito filme que só ensina a coisa errada. Ou então nas séries que agora tem, que virou moda. Que está formando a mentalidade das pessoas de maneira mundana, errada, contrária à palavra de Deus, contrária aos princípios do Senhor. Você tem que tomar cuidado, querido, com aquilo que entra na sua casa. Que é que tem entrado através do teu televisor? Que é que tem entrado através do teu computador? Que é que tem entrado através do teu celular? Conceitos mundanos. Se nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos nos moldar com este mundo. Amém? Não podemos nos moldar com este mundo. Precisamos transformar a nossa mente, o nosso pensamento, através da palavra bendita do nosso Senhor. E renunciarmos a este mundo. Nos sacrificarmos diariamente, mortificarmos diariamente diante de Deus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Amém? Você está entendendo, amados? Quando você morre para o eu, você vive para Deus. Agora, se o teu eu está bem grandão dentro de você, provavelmente Deus está bem pequenininho dentro de você. O Espírito Santo está pequenininho. E hoje, infelizmente, amados, nós vemos até na igreja cristãos mundanos, mundanismo na igreja, secularismo na igreja. A igreja está secularizada. As pessoas não têm vivido o estilo de vida de Jesus. Amém?
Lucas 9:23, Jesus afirma que devemos tomar a nossa cruz diariamente, renunciar a nós mesmos e seguirmos os seus passos. Agora eu queria que você avaliasse se você realmente tem vivido o estilo de vida de Jesus. Eu vou dar 5 características do estilo de vida de Jesus. 5 características do estilo de vida de Jesus. Eu queria que você se autoavaliasse se você tem essas características na sua vida. 5 características do estilo de vida de Jesus. Pastor, quais são essas 5 características? A primeira delas é o sacrifício. Será que você é alguém que realmente se sacrifica? Se sacrifica por amor a Deus, se sacrifica pela obra de Deus, se sacrifica pelos seus, pela sua família, pelos seus familiares, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Você se sacrifica? Opa, pastor, eu estou fazendo isso. Glória a Deus. Você está carregando a sua cruz. Amém? Você está carregando a tua cruz, se você realmente tem essa característica, uma vida de sacrifício. Quem ama se sacrifica. Nós vemos hoje uma geração de jovens, de adolescentes que o quê? Receberam tudo de bandejinha, tudo com facilidade dos seus pais. E aí eles não sabem o valor do sacrifício. De como seus pais tiveram que lutar, se sacrificar, para que pudessem conquistar o que têm. Tem muitos pais que têm o seguinte conceito: não, eu sofri na minha infância e eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Amém, irmão? Teu filho não precisa sofrer o que você sofreu. Amém? Mas o teu filho e tua filha precisa aprender a se sacrificar, porque a vida exige sacrifícios. Hoje que nós vemos, eu sou pastor de jovens, vocês sabem, que nós vemos a molecada que não é responsável, que não é madura, é irresponsável, é imatura, não sabe o valor das coisas, pega R$100, estoura tudo no mesmo dia, e se puder ainda deixa dívida lá fora. Você está entendendo, irmãos? Isso se ensina em casa, o valor do sacrifício. Será que você tem ensinado os seus filhos isso? Será que eles estão dispostos a se sacrificar? Daí nós vemos uma geração de filhos que não para no emprego. Por quê? Primeira dificuldade que tem no emprego, eu não vou fazer isso aí, esse trabalho pesado, você trabalha para... Não consegue parar em trabalho nenhum, porque não entende que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho fala de sacrifício, que quem prosperou, quem está bem lá hoje, é porque se sacrificou por um longo tempo. Sim ou não, irmãos? Ele só quer ser vencedor, ele acha que ele vai decolar de foguete naquela posição, e não vai. A vida é feita de sacrifícios. Amém? Quem vive o estilo de vida de Jesus aprendeu o que é sacrificar. O verdadeiro amor se sacrifica, irmãos. Amém? Segunda característica do estilo de vida de Jesus: quebrantamento. Será que você é uma pessoa quebrantada? Quebrantamento. Quando alguém puxa a tua orelha, te corrige em alguma coisa, como é que você reage? Você endoida já, cresce para cima da pessoa, e aí já começa a xingar a pessoa, mostrar o defeito dela, diminuir ela, sendo que ela está querendo te ajudar? Você já cresce, o teu ego já se inflama, e aí, olha só, o que as pessoas fazem? A pessoa que não é quebrantada, ela se transforma, ela vira uma cobra, e ela sai picando todo mundo. Pisou no pé, ela já vira uma serpente. Olha o exemplo de Jesus que nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2. Quando ultrajado, não revidava. Quando maltratado, entregava tudo àquele que julga retamente. Você está me entendendo, amado? Será que você é quebrantado? Quando alguém te dá algum conselho, você agradece?
Quando alguém puxa a tua orelha, você diz, não, realmente eu estou errado, me perdoa, eu vou melhorar, eu quero me corrigir nisso. Como é que você é? Quebrantado? Senão você não tem como mudar. Quem não reconhece um erro, não muda. Sim ou não? Se você não reconhecer os seus erros, querido, você nunca vai mudar. Você nunca vai melhorar. Você nunca vai melhorar. Porque não tem um coração quebrantado. Segunda marca de alguém que tem o estilo de vida de Jesus, ele é quebrantado. Terceira marca, disciplina. Fala comigo, disciplina. Será que você é uma pessoa disciplinada? Disciplina. Será que você é uma pessoa organizada? Será que você tem domínio próprio nas coisas da vida? Será que você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que se corrige, se conserta, melhora, se aperfeiçoa a cada dia? Disciplinado. Não, olha, todo dia eu vou tirar 15 minutos de oração diante do Senhor. Começa 3 dias, já para. Não, eu vou fazer um curso de enfermagem. Começa uma semana depois, já desiste. Não, eu vou fazer esse curso aqui de culinária. Aí começa a fazer o curso, já acha que sabe mais que o professor, já sai fora no segundo dia. Você é indisciplinado, irmão. Indisciplinado não chega a lugar nenhum. O estilo de vida de Jesus são homens e mulheres disciplinados. Amém? Se você quer ser um seguidor de Jesus fiel, você tem que ser disciplinado. Todos os dias, acordar de preferência no mesmo horário, fazer as suas tarefas, as suas responsabilidades, tirar tempo com o Senhor, se sacrificar em prol da sua família, fazer cursos de aperfeiçoamento, crescer, melhorar a cada dia. Por quê? Porque você é uma pessoa disciplinada. Vocês acham que Jesus era destrambelhado? Vocês acham que Jesus era um desregrado? Vocês acham que Jesus era um desgovernado? Mas hoje o que a gente vê de crente desequilibrado, desgovernado, destrambelhado, desmiolado, para quem não entendeu a última palavra, porque não tem disciplina. Tem o ego inflamado, tem o eu reinando no coração. Ainda não sabem o que é a cruz, ainda não entenderam o Evangelho de Jesus, que para a vida de Jesus se manifestar em nós, nós temos que morrer diariamente. Amém? Quarto, intercessão. Já estou acabando, querido. Intercessão. Será que você é alguém que ora pelos outros? Quem tem o estilo de vida de Jesus é intercessor, porque Jesus até hoje está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Amém? O Espírito Santo também é intercessor, ele intercede por nós, diz lá Romanos 8, com gemidos inexprimíveis. Então quem tem o estilo de vida de Jesus é intercessor. Ele não fica só orando pelas suas necessidades. Ele pode até apresentar suas necessidades para Jesus, mas ele ora e clama pelas necessidades e pela vida das outras pessoas. Ele não é egoísta, ele não pensa só no umbigo dele. Ele pensa também nas necessidades alheias. Amém? Querido, eu aprendi uma coisa: quando você ora em prol de outras pessoas, Deus cuida das suas coisas, sabia disso? Quanto mais você ora pelos outros, mais Deus vem e cuida das suas coisas. Vai chegar um momento de maturidade na tua vida que você não vai nem precisar orar pelas tuas coisas, porque você vai estar tão sobrecarregado orando pelos outros, que Deus vai olhar lá do céu e vai dizer: não, esse entendeu, esse tem o coração alinhado com o meu coração, eu vou cuidar das coisas dele, porque o tempo todo ele está orando e cuidando da vida de outras pessoas. Amém? Esse é o nosso Deus, querido, é um Pai amoroso. Então, se você tem o estilo de vida de Jesus, você vai ser
um intercessor. Só existe dois ministérios na igreja. Ou é o ministério da intercessão, ou é o ministério da acusação. Eu aprendi isso com um autor norte-americano, nunca mais esqueci, pastor Matias. Só existe dois ministérios aqui, dentro da igreja, que você pode exercer. O ministério da intercessão, ou o ministério da acusação. Você pode escolher que ministério você vai querer ter. Da intercessão, quem é o presidente do clube? Jesus de Nazaré. E da acusação, quem é o presidente do clube da acusação? Que a Bíblia diz em Apocalipse que ele é o acusador dos santos. Satanás. Você quer entrar para qual clube? Qual ministério você quer participar? O ministério da intercessão ou o ministério da acusação, irmão? Eu não sei vocês, mas eu quero entrar na intercessão, amém? Quem vai entrar comigo no ministério da intercessão no nome de Jesus? Então vem orar, querido, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, irmão. O estilo de vida de Jesus é o estilo da intercessão. E por último, amados, um espírito de perdão. Porque quem ama, perdoa. Amém? Ele é quebrantado, ele é disciplinado, ele se sacrifica, ele intercede pelos outros. E a quinta característica do estilo de vida de Jesus é um espírito de perdão. Você quer vencer a amargura, o ódio, o rancor, a vingança, o ressentimento? Só tem um jeito, irmão. É a única arma que o crente tem contra a ofensa. Se chama perdão. Amém? Mateus 18 fala, se nós não perdoarmos as pessoas do íntimo do nosso coração, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quem conhece Jesus tem um espírito perdoador. Amém? Quem ama, perdoa. Quem não aprendeu a arte de perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Como assim, pastor? Não entendi. Quem não aprendeu a arte de perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Como assim, pastor? Não entendi. Se você não perdoar alguém que te ofendeu, lá na frente você vai ofender alguém e vai precisar do perdão daquela pessoa. E você estourou a ponte pela qual você vai ter que passar. Aprenda isso, querido. Eu aprendi essa frase, eu nunca mais esqueci. Aquele que não aprendeu a perdoar, a arte de perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Nós somos falhos, as pessoas são falhas, por isso existe um dispositivo, a arma do crente é o perdão. Fique de pé, querido, coloque a mão no seu coração, vamos louvar o nosso Deus, exaltar a Ele e ao mesmo tempo orar e pedir que Deus nos ajude, cada dia mais, a crescermos nesse estilo de vida do Senhor Jesus. Amém? Eu não terminei, tá, gente? Eu achei que eu ia terminar hoje, mas então nós vamos ter que continuar num outro episódio. Pode ser? Você foi abençoado, amados? Quem vai morrer para o eu e viver para Jesus? Glória a Deus. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores e fazermos uma oração preciosa diante do Senhor. Isso. Olha essa pessoa linda e maravilhosa, esse filho de Deus abençoado que está perto de você aí. Glória a Deus. Dê um sorriso para ele, bem lindo. Olha que pessoa linda e maravilhosa. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos, querido, segurando na mão do irmão. Começa a orar comigo agora. Fala com Deus, fala, Senhor, eu quero seguir o estilo de vida de Jesus. Senhor, eu quero morrer para o eu. Senhor, eu quero mortificar minha carne todos os dias. Os meus desejos, as minhas paixões, o mundo, o pecado. Senhor, eu quero carregar minha cruz diariamente. Eu quero ser um crucificado com Cristo.
para que a vida de Cristo brote na minha vida, no meu corpo mortal. Senhor, nós estamos aqui para oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, agradável diante do Senhor, em santidade e honra, Pai. Senhor, conserta qualquer coisa na nossa vida. Nós cantamos, entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda as nossas estruturas interiores, ó Deus, faz-nos cada vez mais parecidos com Jesus de Nazaré. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Espírito Santo, precisamos crescer na graça e na glória do Senhor Jesus. Senhor, que a vida de Jesus se manifeste diariamente na nossa vida, com sacrifício, com quebrantamento, com disciplina, com intercessão, com espírito de perdão e amor, com a graça de Deus na nossa vida diariamente diante do Senhor. Pai, nós te pedimos essa graça, seja com o teu povo, atende o clamor de cada um deles, cada necessidade, aquele que chegou aqui abatido, caído, aflito, levanta em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa o teu povo, santifica a tua casa, ó Deus, lava o teu povo pela palavra, gera as mudanças necessárias no nosso interior, ó Deus, cura as chagas, as feridas, destrói todo gigante, todo levante do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade, praga, chaga, doença, grilhão, amarra, toda maldição, toda obra de macumbaria, toda ação de Satanás, nós destruímos agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Vai caindo fora, vai saindo agora dos corpos, das vidas, da casa, da família, dos negócios, das finanças, sai agora no nome de Jesus. Que a glória, a graça e a bênção de Deus venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família,